Dando sequência aos vídeos elaborados e produzidos pela advocacia da Adneto, hoje nós vamos tratar de um assunto que tem sido muito discutido, bastante debatido no Brasil, e que envolve aquilo que se denominou custo Brasil, ou ao menos uma parte desse chamado custo Brasil, que na realidade seriam os custos que são impostos às atividades econômicas e que, por vezes, acabam tornando as atividades muito custosas e, às vezes, até chegam mesmo a inibir os novos negócios. Esse custo, que é o custo Brasil, nós temos vários custos envolvidos nisso, e um desses custos, que tem sido esse objeto de muita discussão, é o custo do emprego, que na realidade tem várias facetas. E o que nós estamos focando aqui hoje é a faceta tributária. O custo que nós estamos chamando a atenção aqui é o custo que é verificado na incidência das contribuições previdenciárias sobre a folha de salários. Essas verbas são incidentes sobre os pagamentos efetuados aos trabalhadores por conta do que a Constituição estabelece como obrigação do Estado. O Estado, que deve ser provido por tributos, que a própria Constituição estabelece como sendo possíveis de serem cobrados, ele cobra valores incidentes sobre a folha de salários com vistas a custear a Seguridade Social, conforme a Constituição, no seu artigo 194, estabelece. Seguridade Social essa que é formada pela providência da saúde, da assistência social e da previdência social. Essa previdência, especificamente, que é o que nós estamos tratando, ela é destinada a cobrir as dificuldades pelas quais os trabalhadores podem passar durante a sua vida profissional, como, por exemplo, uma incapacidade temporária, um acidente de trabalho, ou mesmo pensão por morte, enfim, são várias formas de você assegurar a tranquilidade do trabalhador e da sua família. Tudo isso envolve custo, e esse custo é suportado por essas contribuições. Muito bem, a questão que nós gostaríamos de observar é que a Constituição Federal estabeleceu que a contribuição deve incidir sobre a folha de salários. Ocorre que nem tudo aquilo que consta na folha de salários efetivamente pode ser definido e conceituado como salário. E é nesse ponto que a jurisprudência vem travando uma longa batalha na tentativa de fixar critérios para estabelecer que valores devem ser conceituados como salário e que valores que são pagos aos trabalhadores e que não devem ser considerados salários. Por exemplo, nós temos algumas verbas, terço constitucional de férias, que é aqueles 30% aproximadamente do salário do trabalhador que é pago pela empresa como uma maneira de acrescentar recursos aos trabalhadores para que possam gozar daquele período de descanso. Esse valor, inicialmente, por constar da folha de salários, sofria a tributação, ou sofre ainda a tributação. No entanto, em diversas manifestações judiciais, o STJ já vem ratificando o entendimento de que esse valor, por exemplo, deve ser enquadrado como um valor de indenização e não um valor proveniente do salário. Logo, por não ser salário, esse valor deveria ser excluído da incidência da contribuição previdenciária. Um outro valor que também
é pago ao trabalhador, por ocasião, por exemplo, da rescisão, é o valor atinente ao aviso prévio indenizado. Esse valor, embora esteja dentro do contrato de trabalho e seja fruto do desenvolvimento do trabalho, ele também é visto pela jurisprudência hoje como um valor pago a título de indenização e não salário. Portanto, também deveria ser excluído da contribuição previdenciária. Assim como outros valores, esses são exemplos de que estamos falando. Valores que são pagos aos trabalhadores numa relação de trabalho, relação jurídica de trabalho, mas que, embora sejam decorrentes da relação trabalhista, não se caracterizam como valores atinentes a salário e, portanto, deveriam ser excluídos da base de cálculo. Esses pontos nós gostaríamos de deixar evidenciados apenas como uma observação importante que deve ser considerado pelos empresários e pelos empregadores, na medida em que esses valores são recolhidos ao Estado de forma indevida e esses valores deveriam permanecer nas mãos das empresas e não serem carreados ao Estado, já que estariam fora do perfil constitucional que o Constituinte estabeleceu como sendo passível de tributação. Bem, com essas brevíssimas considerações, perdão, eu espero sejam úteis em alguma medida a todos que nos assistirem. Nós ficamos por aqui. Eu sou Robinson Vieira, sou advogado e sócio da Advocacia Haddad Neto. Até a próxima.